Eu me formei em 2005 na antiga fundação, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde atualmente. E logo depois que eu me formei, eu até pensava em fazer psiquiatria durante a faculdade, mas eu não tive a coragem de iniciar a fazer a residência em psiquiatria. Eu, na época, acreditava que pacientes deprimidos, pacientes ansiosos, eu não estava preparado para atender esse tipo de paciente. Então, eu não fiz nenhuma especialidade e fui para o interior do Rio Grande do Sul. Fui lá para Encantado, no Vale do Taquari, que por acaso também é a região onde eu trabalho atualmente. E lá em Encantado fui trabalhar na estratégia de saúde da família em posto de saúde. E lá eu trabalhei por 1 ano e meio e foi lá então que eu tive as minhas primeiras vivências intensas com casos de suicídio. E em 1 ano e meio eu experienciei 3 suicídios de pacientes meus, sendo que um destes suicídios foi muito marcante para mim, porque eu estava atendendo um paciente e entrou o psicólogo desesperado no meu consultório e, Rafael, vamos atender esse paciente porque o paciente tentou suicídio na casa dele. E eu falei, não, mas eu estou atendendo, eu tenho que chamar o SAMU para atender. Não, Rafael, aqui não tem SAMU, tu não está entendendo, tem que ser você para atender este paciente. Aí eu fechei a sala, fui num carro, nem era carro de prefeitura, era o carro dele mesmo, e fomos atender a casa. Chegamos na casa, enfim, estavam os familiares com as crianças, né, na frente da casa, e entrei no quarto onde estava a paciente já estava desacordada, e logo chegou o corpo de bombeiros também, que na época era o corpo de bombeiros que fazia esse tipo de atendimento, e tentamos reanimá-la, porque logo ela veio a ter a parada cardiorrespiratória e a gente optou por pegar e levar para o hospital para ver se conseguia terminar o atendimento, fazer o atendimento completo. Chegamos no hospital e foi iniciado o processo de reanimação e ela veio a falecer na minha frente. A gente vivenciou tudo e aquilo me marcou muito porque eu fiquei pensando o que eu deixei de fazer, será que eu fiz alguma coisa errada, será que eu conhecia aquela paciente, já tinha atendido ela por diversas vezes, ela fazia acompanhamento psiquiátrico em outro local, mas enfim, aquilo me marcou muito e aquilo foi um marco na minha vida. Depois dessa morte eu falei, não, eu preciso fazer psiquiatria, agora eu estou preparado para fazer psiquiatria e agora eu posso mudar a vida dessas pessoas para que isso não aconteça. O suicídio traz muito sofrimento para quem fica e as pessoas que cometem suicídio sofrem muito antes de vir a fazer a sua tentativa de suicídio, então eu quis mudar, tomei coragem para isso. E fiz a prova então para a residência médica em psiquiatria e passei no mesmo local da minha universidade e fiz a residência em psiquiatria no Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre. E durante a residência eu particularmente gostava de casos complexos. E vocês sabem que pacientes com risco de suicídio frequentemente são casos muito complexos. E foi no 2º ano, então, da residência médica em psiquiatria que eu conheci uma pessoa muito importante, foi o professor Gustavo Ottoni, no ambulatório de transtornos do humor. E no ambulatório de transtornos do humor foi onde eu defini com o professor Gustavo que eu gostaria de trabalhar com ele no grupo de pesquisa dele. E o grupo de pesquisa do Gustavo era liderado por um professor que influencia ainda muito na minha prática, que é o professor Diogo Lara. E eu comecei então a frequentar os grupos de pesquisa do professor Diogo Lara lá na PUC de Porto Alegre também. E conversando com o professor Diogo, ele me deu então a tarefa de analisar um grande banco de dados de 50 mil pessoas aproximadamente, do estudo dele, do BrainStep, sobre o comportamento suicida dessas pessoas. Então, foi o meu primeiro grande contato também com pesquisa, aonde foi que despertou também todo esse meu lado de pesquisador, junto aí com o professor Diogo e com o professor Gustavo. Então, a gente fez essa grande análise e a gente, felizmente, teve uma grande publicação
uma das minhas maiores publicações internacionais, que foi esse estudo, onde a gente analisou praticamente 50 mil pessoas analisando o comportamento suicida e fatores de risco para comportamento suicida. Então esse foi o segundo marco aí na minha vida para a questão de trabalhar com comportamento suicida. E quando me formei, por acaso, uma das primeiras propostas de emprego foi aqui em Lajeado, que fica bem no centro do Vale do Taquari, que é, por acaso, também, ou não sei se é por acaso, se é destino, o local do Brasil também que onde possui uma das maiores taxas de suicídio do Brasil e talvez do mundo, porque algumas regiões concentram muitos suicídios, tendo taxas aí de 50 suicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é muito alto comparando aí com os países que têm mais suicídio, como Groenlândia, como Guiana, que tem 40, 50 suicídios a cada 100 mil habitantes. Algumas regiões aqui têm esses índices de suicídio. E fui trabalhar aqui. Então caí aqui para trabalhar e estou até hoje aqui lidando com o comportamento suicida. E outro marco importante foi os estudos com o fármaco ketamina. O professor Diogo publicou um artigo sobre ketamina sublingual, com resultados interessantes em pacientes refratários em transtorno do humor. E o professor Diogo chegou, Rafael, não quer utilizar a ketamina sublingual nos pacientes lá de Arroio do Meio, onde você trabalha, já que você atende muito mais pacientes com risco de suicídio, em crise suicida, do que aqui, Aí não, vamos fazer. Então a gente pegou, fez direitinho, fez o protocolo de pesquisa, aprovado, comitê de ética, aprovado lá no REBEC, que é um registro de ensaios clínicos, e começamos a estudar sobre ketamina dentro de pacientes aqui do Vale do Taquari em crise suicida. E hoje nós temos essa linha de pesquisa de ketamina, onde nós trabalhamos com a intervenção do paciente em crise suicida e realizamos o segmento destes pacientes ao longo dos anos. E tudo isso com muita batalha, porque a gente não tem R$1 de apoio de pesquisa. A rede de saúde Divina Providência ajuda custeando a medicação, mas a gente não tem nenhum fomento, a gente não conseguiu, nenhum edital nos deu aí o dinheiro, o incentivo para continuar a pesquisa, então a gente faz isso tudo na raça. Então, juntando todos esses fatores, essa minha motivação pessoal, através das minhas experiências de vida, esse meu gosto pela pesquisa, então aí essa oportunidade de estar trabalhando com pesquisa, com ketamina, e essa minha imersão aqui nessa região do Vale do Taquari e do Rio Pardo, onde a gente tem tanta gente que morre por suicídio aqui na região, a gente tem esses índices alarmantes aqui. Então a gente, através de estudos, eu e toda a equipe lá do Hospital São José, a gente realizou várias intervenções e eu decidi por escrever este método e tá passando aqui para vocês, para quem quiser, este método para poder ser replicado, já que a gente teve resultados tão interessantes com prevenção do suicídio, principalmente nas cidades ao redor de Arroio do Meio e Arroio do Meio, com esta técnica, que eu gostaria depois de estar compartilhando com vocês esses índices, como a gente conseguiu mudar esses índices aqui na região. E pessoal, eu vejo muita coisa errada das pessoas fazendo com prevenção do suicídio, tratamento de pessoas em risco com suicídio e no pós-suicídio. A gente atende aqui na região casos que chegam para a gente que fizeram barbaridades antes. Isso não pode ser assim. Por isso que esse método, eu acredito que quem realizar esse método vai conseguir realizar intervenções que realmente funcionam, que têm embasamento científico e que funcionam realmente na prática para deixar de realizar essas barbaridades, esses descasos com esses pacientes que precisam muito da nossa ajuda. Gostou desse vídeo? Por favor, vai lá e acompanha o meu Facebook, o Instagram, o meu canal no YouTube e o meu site para conhecer mais ainda o meu trabalho e para acompanhar aí as minhas postagens e o que eu venho trabalhando nas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.